Primeiramente, Feliz Natal a todos. Ó, tô bonitinho aqui no Natal. Eu lembro, 3 anos atrás, em 2020, eu já estava pronto para ir para a ceia de Natal. Já era noite quando saiu uma notícia de que o ministro Lewandowski do STF deu ao Lula acesso a todas as mensagens da Vaza Jato, inclusive as que não tinham sido divulgadas pela Intercept, ou seja, tudo. A partir dali começou a Vaza Jato do Lula, vazamentos, não vazamentos mais, mas o Cristiano Zanin Martins ia 3 vezes por semana ao STF e tudo que tinha a ver com Lula, que ele conseguia captar num dia, ele mandava para o Lewandowski e o Lewandowski tornava público. Então eram vazamentos dia sim, dia não, contra a turma da Lava Jato. 3 meses depois, o ministro Fachin foi confrontado com a realidade. A única maneira de barrar aquilo era eliminando o mal pela raiz, que é anulando todos os processos contra o Lula. O Brasil teve muita sorte que tivemos um hacker que conseguiu pegar aquelas conversas todas. Senão, provavelmente o Brasil estaria com o destino que outros países aí da América Latina estão por enquanto. Porque o presente de Natal de 2023 veio do Dias Toffoli. E não é só no Brasil, não. É em toda a América Latina. Você falou, caramba, Thiago, estava lembrando o Natal de 3 anos atrás. Por quê? Você vai ver agora a conexão. Se no Brasil tivermos a sorte de ter as conversas aí de Sérgio Moro e Dallagnol reveladas e toda a farsa contra o Lula revelada e a própria imprensa, que foi quem chancelou aquela farsa e tornou os dois heróis nacionais, teve que recuar, alguns jamais fizeram meia-culpa, mas recuaram. Outros países não tiveram a mesma sorte. No Equador, por exemplo, o ex-presidente Rafael Correa, ele está foragido até hoje. Ele teve que se exilar na Espanha, porque se ele voltar para o Equador, ele vai preso. Teve uma lava-jato no Equador, tem uma espécie de lava-jato na Argentina, teve uma espécie de lava-jato no Peru e em vários outros países. Eis que, essa semana, o Dias Toffoli soltou a primeira das bombas aí para prender o Sérgio Moro. Faz 2, 3 dias, o Dias Toffoli anulou provas da delação da Odebrecht. Para quem não sabe, quando uma pessoa física faz delação, chama delação premiada. Quando é uma empresa, aí se chama acordo de leniência, mas é exatamente a mesma coisa. Então, a Odebrecht fez ali o seu acordo de leniência, ou seja, delatou inúmeras pessoas no Brasil e no exterior. Pois bem, sabemos que as delações da Lava Jato, muitas delas eram fake. Algumas delas escritas pelos próprios procuradores e a pessoa delatava alguém sem ler. Já falei aqui inúmeras vezes do esqueminha da Lava Jato. Pois bem, eis que no exterior também era muito parecido. Alguns políticos bem importantes de esquerda do Peru e do Equador, tem até do Panamá, começaram a ser processados nos seus países por delações que envolviam um sistema da Odebrecht, que era um sistema chamado Drauzes. Eram 2 sistemas, o outro se chamava WebMyDay. Esses 2 sistemas juntos, eles eram, de acordo aí com a Lava Jato de Curitiba, eram o sistema de propinas da Odebrecht. Só que teve uma coisa. A Vaza Jato, e isso aí foi o que foi provado a partir da decisão do Natal, do presentão de Natal. Esse foi o maior presente de Natal de todos. Foi o do Lewandowski de 2020. O que foi exposto ali pelo Cristiano Zanin Martins e pelo Lewandowski foi que esses arquivos, Drauzes e o WebMyDay, a Lava Jato teve acesso a esses arquivos, os procuradores, 1 ano antes deles oficialmente dizerem que tinham tido acesso a esses arquivos. Fala, como assim, Thiago? Eles pegaram discos rígidos, ou seja, são memórias de computador, eles tinham acesso a editar, a colocar nomes, a deletar nomes de quem eles quisessem, a editar os valores, a fazer o que eles quisessem por 1 ano, sem que ninguém soubesse que eles tinham acesso àquilo. E aí só depois de 1 ano que eles podem ter feito todas as edições que eles quiseram, ou seja, enquanto eles estavam investigando, obrigando pessoas inocentes a delatarem, tudo mais, eles podiam simplesmente falar para fulano, ó, você vai delatar Cicrano ali, tá bom? Vai falar que ele ganhou tanto. Aí eles iam lá no sistema e colocavam, ó, fulano ganhou tanto. Tá aqui no sistema de propinas da Odebrecht. E aí, o que acontece? Coincidentemente, obviamente não foi coincidência, líderes de esquerda eram delatados. Aí tinha aquele sistema Lula, tinha a Glaze, tinha tal, só que líderes também no exterior. A decisão do Dias Toffoli de Natal aí, ela anula todas as provas, inclusive de alguns réus que são réus no exterior. Então tem aí gente ligada à esquerda no Peru, no Equador e no Panamá que é diretamente afetada pela decisão do Dias Toffoli, porque eles foram delatados
por este sistema da Odebrecht, que é um sistema que já está provado no Brasil, que foi fraudado pela Lava Jato, inclusive na decisão do STF, em que por 7-4 tornaram o Sérgio Moro um juiz ladrão contra o Lula, o Gilmar Mendes e também outros ministros citaram ali partes da Vaza Jato que mostra que eles manipularam essas provas em sacolas plásticas de mercado, que o Deltan Dallagnol levou para casa dele. Então ele pegava uma prova, imagina, um arquivo de computador, ele leva para casa dele numa sacola plástica. Isso não existe, não existe. Quer dizer, ele pode ter ligado no computador dele e fazer o que ele quiser ali com aquele arquivo, com aquele sistema. Pois bem, agora o que acontece é o seguinte, como eu expliquei aqui da decisão anterior do Toffoli, que também foi aí um presentão de Natal, ele está caminhando rapidamente para começar a responsabilizar o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e toda a Lava Jato pelos crimes que eles cometeram, por toda a perseguição. Mais do que isso, esses réus aí, tanto do Brasil e alguns do exterior, esses, depois de serem inocentados, que é uma coisa que demora um pouco em muitos casos, eles vão entrar na justiça. E eles vão entrar na justiça pedindo indenização, porque um juiz federal e o Ministério Público Federal perseguiram essas pessoas. Alguns ficaram presos. Muitos, se não quase todos, tiveram as suas carreiras destruídas. Estamos falando aí de engenheiros de 30, 40 anos de carreira, que estavam no topo da sua carreira ali, como executivos de grandes empreiteiras, e ganhavam milhões e milhões e milhões. Lembre-se, alguns corruptos, muitos deles inocentes. E aí, essas pessoas não só foram obrigadas pelo Sérgio Moro a pagar uma nota, quase todo o dinheiro que tinham, em advogados para não serem presos ou para serem soltos depois de presos, a maioria foi presa, né? Para serem soltos, como foram obrigados a pagar multas milionárias. Imagina a pessoa inocente ter que pagar milhões no advogado, depois milhões numa multa milionária para poderem ser soltos, e essas multas eram desviadas pela Lava Jato de Curitiba. Aí você fala, peraí. Essas pessoas vão falar, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero juros, correção monetária e indenização. E aí não estamos falando aí de pessoas que não tinham nada e foram presas, pessoas assim que perderam milhões de reais. Para falar em valores, obviamente a pessoa que é inocente é presa, não importa se ela é pobre ou ela é rica, é uma injustiça enorme. Só que quando você vai falar de valores de indenização, a pessoa rica perdeu mais dinheiro. E aí, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que quem vai pagar isso tudo é o Sérgio Moro. Esse é o lance aqui. Quem vai pagar tudo é o Sérgio Moro. Aí, por quê? Porque já tem uma investigação ocorrendo na Advocacia Geral da União, que é o Jorge Messias, que era um dos cotados aí para a vaga do STF, inclusive, para ver como ele é da confiança do Lula, que ele já está fazendo investigação de todos esses casos, já para que quando os processos cheguem, ele já saiba, isso aqui é responsabilidade do Moro, foi por causa disso, não é com a gente, nós pagamos a indenização sim, mas vamos cobrar do Moro. Que é o Moro que pagou, e não só o Moro, Deltan, esses procuradores todos, Janot, outros que estavam envolvidos no esquema. Então, uma mega investigação para que todos eles paguem. Então, a coisa vai ficar bem feia para esse pessoal. Inclusive, na semana passada já saiu uma notícia de que o Deltan Dallagnol já está meio que ameaçando o Sérgio Moro. Deltan Dallagnol já não confia mais no Sérgio Moro porque ele foi traído. O Sérgio Moro votou a favor do Flávio Dino para ministro do STF. O Sérgio Moro, tudo indica, ele vazou para o Flávio Dino quem foram os senadores, os 33 que votaram contra ele. Se não os 33, que é capaz do Moro não saber todos, ele vazou boa parte deles. Boa parte dos que chegavam na frente do Flávio Dino e diziam, olha, o voto é secreto, eu vou votar contigo, viu? E aí ele teve 3 votos a menos do que o mínimo esperado. Ou seja, falava que teria entre 50 e 55. O mínimo era 50, teve 47. Então, quer dizer, além de não ter o mínimo esperado, tem uma traição ou outra, 3 dos que eram contados como certos traíram. E adivinha quem deve ter falado para o Flávio Dino? Sobre os 3 ou sobre 2 deles, enfim, sobre muitos dos que traíram? Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro participou de todas as reuniões da oposição e dos bolsonaristas em que eles faziam ali estratégia contra o Flávio Dino. Sérgio Moro sabia até quais perguntas seriam feitas ao Flávio Dino e tudo indica que ele avisou ou tentou avisar o Flávio Dino e depois foi lá aos abraços, rir com o Flávio Dino e pensando, agora eu me salvei, não vou ser preso. Tem um problema, Sérgio Moro. O Flávio Dino,
Primeiro, ele não é procurador-geral da República, então não é ele quem te investiga e quem vai pedir sua prisão. Segundo, ele não vai mais ser chefe da Polícia Federal, literalmente. Então não tem nem como, nem se ele quisesse, ele não faz isso hoje, mas nem se ele quisesse, ele interferiria para que a polícia também não peça sua prisão. Aí terceiro, o Flávio Dino vai ser ministro do STF na primeira turma. Os casos da Lava Jato, como essa bomba aí do Dias Toffoli, estão na segunda turma. A segunda turma que tem o Toffoli, o Gilmar Mendes, o Cristiano Zanin Martins. Aí tem quem? Os dois indicados pelo traído Bolsonaro, porque quem ficou uma fera com o Sérgio Moro foi a família Bolsonaro, que são o Cássio Nunes, que está acenando ao Lula e, ao mesmo tempo, tenta manter uma boa relação ali com os Bolsonaro, ou seja, tem dois motivos para ir com tudo para cima do Sérgio Moro, e o André Mendonça, ou seja, vai ser um sonoro 5-0 contra o Sérgio Moro em todos os crimes que ele cometeu. Não vai ter articulação possível para o Sérgio Moro, nem para virar um votinho ali na segunda turma. Essa é a situação do Moro. Alguns vão falar, mas Thiago, no plenário... Eu ainda vou além, eu digo, se o Flávio Dino fosse da segunda turma, ele também ia para cima do Sérgio Moro. Mas será o Sérgio Moro, tudo indica que ele vazou ali para o Flávio Dino? E daí? E daí? Nossa, cometeu um monte de crime, fez uma coisinha, agora vai se safar. Mas não mesmo, a gente conhece muito bem o Flávio Dino. Pois bem, então a situação do Moro é a seguinte, ele conseguiu dar um tiro de canhão no próprio pé, um repórter bolsominion do Estadão, bolsominion, mas parabéns, fez um bom trabalho, tirou foto do celular do Moro e vazou tudo. Conseguiu dar um tiro no pé porque perdeu completamente o apoio dos bolsonaristas, perdeu o apoio do próprio Deltan Dallagnol, que já está ameaçando delatar o Sérgio Moro. Então, esse é o Natal do Moro. Pode ser preso a qualquer momento, tá para perder o mandato aí daqui no máximo 2 meses. Quando perder o mandato, sabe que a chance dele ser preso, que hoje já é grande, aumenta consideravelmente. Tem um novo procurador-geral da República que é fechado com o Gilmar Mendes, que vai investigá-lo até as últimas consequências, até cada crimezinho que o Moro cometeu. Cometeu crimes enormes, mas até os pequenininhos o Gonê vai pegar e o Gilmar Mendes vai pegar. Não vai sobrar pedra sobre pedra e nem paralelepípedo sobre paralelepípedo, não importa quão pequena seja a pedra, não vai sobrar. E aí fez tudo isso para quê? Para tentar agradar o Flávio Dino, que nem sequer é responsável pelos processos dele. Olha, é muito burro mesmo. O Sérgio Moro gravou uma mensagem de Natal. Eu não ia nem mostrar nada aqui, mas você tem que ver a vergonha que ele tá passando, viu? Olha, eu mostrava vídeo dessa topeira aí, quando ele era juiz ladrão, quando ele era ministro da Justiça. Agora que ele tá na pior, vamos dar um pouquinho de risada. Olha, a melhor parte para você perceber enquanto ele fala, parece que o assessor escreveu o texto, não foi o Moro, obviamente, que escreveu, e ele nem sequer leu, porque parece que é a primeira vez que ele está lendo o texto. Olha que falta de sincronia. Vamos. Eu prestar contas ao meu eleitor e ao meu apoiador. Eu sei que esse ano de 2023 foi difícil. Primeiro ano do governo Lula, que é um governo muito ruim. Foi para mim também. Esse ano começou com uma declaração do Lula que não ia descansar enquanto não me ferrasse. Depois, nós descobrimos até um plano do PCC para sequestrar a mim e a minha família. Mas eu me mantive firme aqui no Senado. Estou na oposição a esse governo. Tenho votado contra os aumentos de impostos. Votei contra a reforma tributária. Tá, isso aí foi um ano difícil pra mim, foi mesmo. Calma, 2024 vai ser bem pior, Sérgio Moro. Então aproveita o que tem aí de 2023, que parece que até o fim do ano não vai ser preso ainda, mas 2024 prepara. Eu acho que esse é o último Natal que você está passando aí ao lado da família Malucelli, ao lado da Rosângela Moro, da Conja. Então, o próximo... fechado com o Bolsonaro, na papuda. Se bem que o Sérgio Moro, ele é de Curitiba, então ele pode ir para o Complexo Penal dos Pinhais, que é onde ele mandava os presos da Lava Jato. Aliás, seria bem justo ele ficar muitos anos preso ali. Peço sua inscrição no canal, que tenha um excelente Natal. Falou!